Entre todos os apóstolos de Jesus, poucos são tão próximos de nós quanto Simão Pedro. Ele foi pescador, discípulo, testemunha da glória, homem de coragem, homem de medo, pecador arrependido, pastor chamado a confirmar os irmãos e apóstolo conduzido até o testemunho final. Sua vida não começa com a imagem de um herói perfeito, mas com um homem que, diante da santidade de Cristo, reconhece a própria pobreza. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E justamente esse homem, frágil e ardente, será chamado por Jesus de Pedro, rocha. Neste episódio da série Os Apóstolos de Jesus, contemplaremos a vida de Simão Pedro, da barca da Galileia à missão em Jerusalém, da queda ao perdão, da profissão de fé ao ministério de apacentar as ovelhas de Cristo, até a memória de seu martírio em Roma. Simão era filho de João, também chamado na tradição aramaica de filho de Jonas. Era natural de Betsaida, região próxima ao mar da Galileia, e viveu também em Cafarnaum, onde sua casa aparece nos evangelhos como lugar de encontro, cura e convivência. Como André, seu irmão, Simão era pescador. Conhecia o peso das redes, a incerteza da noite, o risco das águas e a dependência da providência de Deus. Era judeu crente, ligado às esperanças de Israel, aguardando que Deus interviesse na história de seu povo. Os evangelhos também mostram que Pedro era casado, pois Jesus curou sua sogra em sua casa. Esse dado simples revela uma santidade vivida no cotidiano, trabalho, família, oração, hospitalidade e encontro com Cristo. Antes de ser a rocha visível da igreja nascente, Pedro foi homem de uma casa, de uma barca e de uma esperança. O primeiro passo de Simão até Jesus passa por seu irmão André. André havia escutado João Batista apontar para Jesus e, tocado por aquele encontro, procurou seu irmão com uma notícia decisiva. Havia encontrado o Messias. Simão foi levado a Jesus. E antes mesmo de grandes obras, antes da pregação de Pentecostes, antes das lágrimas da negação e antes do martírio, Jesus fixou nele o olhar. Aquele olhar conhecia tudo: o entusiasmo, a fragilidade, a coragem, o medo, a futura queda e a futura missão. Então Jesus lhe deu um nome novo, Cefas, que quer dizer Pedro. Na Bíblia, o nome não é apenas identificação, é vocação. Simão ainda precisava ser moldado, mas Cristo já via nele aquilo que a graça faria, uma pedra viva chamada a servir à construção da igreja. Depois daquele primeiro encontro, Simão ainda voltou ao trabalho das redes. Mas Jesus o procurou novamente no lugar de sua vida comum. À beira do lago de Genezaré, depois de uma noite inteira sem pesca, Cristo entrou na barca de Simão e ensinou a multidão. Em seguida, pediu que ele avançasse para águas mais profundas. Simão sabia pescar. Sabia que aquela ordem parecia improvável, mas respondeu com uma frase que resume a obediência da fé: sobre a tua palavra lançarei as redes. A pesca foi abundante, as redes quase se rompiam, e Simão percebeu que não estava apenas diante de um mestre. Estava diante do Santo de Deus. Prostrou-se e confessou sua miséria. Mas Jesus não o afastou. Disse-lhe: não tenhas medo. De agora em diante serás pescador de homens. Então eles deixaram tudo e o seguiram. A partir do chamado, Pedro entrou na escola viva de Jesus. Ele viu o Mestre curar, libertar, ensinar e tocar a dor humana com autoridade divina. Na casa de Jairo, ao lado de Tiago e João, presenciou a vida vencer a morte. No Monte da Transfiguração, viu a glória de Cristo resplandecer e ouviu a voz do Pai apontar para o Filho amado. Em Cafarnaum, até questões simples, como o tributo do templo, tornaram-se ocasião para revelar o cuidado providente de Deus. Pedro aprendia pela convivência, pela admiração e também pela correção. Seu coração era ardente, sua palavra rápida, sua fé sincera, mas ainda instável. A pedagogia de Jesus não esmagou o seu temperamento. Purificou-o. O pescador impulsivo começava a ser educado para uma missão que exigiria firmeza, humildade e obediência. Numa noite de vento contrário, os discípulos lutavam contra as ondas. Jesus veio ao encontro deles caminhando sobre o mar. O medo tomou conta da barca. Mas Pedro, reconhecendo a voz do Mestre, fez um pedido ousado:
Se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus disse: Vem. Por alguns instantes, o pescador caminhou onde nenhum pescador poderia caminhar. A fé o sustentava. Mas, ao sentir a força do vento, teve medo e começou a afundar. Então gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão imediatamente. Esta cena resume muito de Pedro: ousadia, fragilidade, queda e socorro. A rocha ainda precisava aprender que sua firmeza não viria de si mesma, mas da mão de Cristo que segura quem clama por salvação. Nem todos permaneceram com Jesus. Depois do discurso do pão da vida, muitos discípulos acharam dura a palavra do Mestre e voltaram atrás. Jesus então perguntou aos 12 se também queriam partir. Pedro respondeu por todos: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Essa frase não nasceu de uma fé plenamente compreendida em todos os seus mistérios, mas de uma adesão profunda à pessoa de Cristo. Pedro ainda teria muito a aprender. Ainda tropeçaria. Ainda seria corrigido. Mas havia nele uma intuição decisiva. Longe de Jesus, não havia vida. A fé católica reconhece nesse episódio uma das grandes expressões do discipulado: permanecer com Cristo quando sua palavra ultrapassa os critérios humanos, porque ele é a palavra viva do Pai. Chegando à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos quem o povo dizia que ele era. Depois, voltou a pergunta para o coração dos seus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus declarou que essa resposta não vinha da carne nem do sangue, mas do Pai. E então pronunciou uma palavra decisiva: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Pedro são confiadas as chaves do reino dos céus e a autoridade de ligar e desligar. Na fé católica, esta cena é central para compreender a missão petrina. Pedro confessa Cristo por revelação do Pai, e Cristo confia a Pedro uma função singular de serviço, firmeza e unidade dentro da igreja que ele mesmo edifica. Logo depois da grande confissão, Jesus começou a revelar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer, ser morto e ressuscitar. Pedro não compreendeu. Tomou Jesus à parte e tentou afastá-lo do caminho da cruz. A resposta do Mestre foi dura, porque o amor de Pedro ainda pensava segundo os homens, não segundo Deus. Ali se revela uma verdade profunda. A missão recebida não torna Pedro dono do caminho de Cristo. Ele também precisa ser discípulo. Precisa colocar-se atrás do Mestre. A igreja não nasce de um messianismo de triunfo humano, mas do Cordeiro entregue. Por isso, antes de confirmar os irmãos, Pedro precisa aprender que a rocha da igreja não é orgulho religioso, nem força política, nem autossuficiência. É fé obediente ao Cristo crucificado e ressuscitado. Na noite da última ceia, Pedro viu Jesus assumir o lugar do servo e lavar os pés dos discípulos. De início, recusou-se. Não podia aceitar que o Mestre se abaixasse diante dele. Mas Jesus lhe ensinou que só pode servir quem primeiro se deixa purificar por Cristo. Naquela mesma noite, Pedro ouviu outra palavra decisiva. Satanás queria peneirar os discípulos como trigo, mas Jesus havia rezado por ele, para que sua fé não desfaleça. E acrescentou: Tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos. Antes da queda já existia a oração de Cristo. Antes das lágrimas, já havia misericórdia. Antes da missão pública de Pedro, havia um chamado interior à conversão. O pastor que confirmaria os irmãos seria também o homem salvo pela intercessão do Senhor. No Getsêmani, Pedro dormiu quando deveria vigiar. Depois, ao ver Jesus ser preso, reagiu com a espada, como se o reino pudesse ser defendido pela força. Jesus o deteve. A hora da cruz não seria vencida pela violência, mas pela obediência do Filho ao Pai. Mais tarde, no pátio do sumo sacerdote, Pedro se aproximou do fogo, cercado por medo e suspeitas. 3 vezes negou conhecer Jesus. Então o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou para Pedro. Aquele olhar não destruiu o discípulo, revelou-lhe a verdade. Pedro saiu e chorou amargamente. Ali morreu a autossuficiência do homem que prometera seguir Jesus até a morte. Mas a história não terminou naquela noite.
porque a misericórdia de Cristo é maior do que a queda de quem se arrepende. Na manhã da ressurreição, as mulheres encontraram o sepulcro vazio e receberam uma mensagem surpreendente. Ide dizer aos discípulos e a Pedro. A menção particular de Pedro é uma delicadeza divina. O discípulo que havia negado o Mestre não foi apagado da memória do ressuscitado. Pedro correu ao sepulcro. Viu os sinais? Ainda precisava compreender plenamente o mistério, mas a esperança voltava a respirar. A tradição apostólica testemunha que o Senhor ressuscitado apareceu a Pedro. Antes de Pedro anunciar a ressurreição às multidões, ele mesmo precisou ser reencontrado pelo ressuscitado. O primeiro Papa da Igreja não nasce de uma trajetória sem queda, mas de uma misericórdia que restaura e envia. A pedra quebrada pelo medo é novamente recolhida pelas mãos de Cristo. Na Galileia, Pedro voltou à pesca com alguns discípulos. A noite foi infrutífera. Ao amanhecer, um homem na praia mandou lançar as redes à direita da barca. A pesca abundante revelou o ressuscitado. Pedro lançou-se ao mar para ir ao encontro de Jesus. Depois da refeição junto às brasas, veio a pergunta que tocou sua ferida. Simão, filho de João, tu me amas? Por 3 vezes Pedro havia negado. Por 3 vezes professou seu amor. E por 3 vezes recebeu uma missão: apacentar os cordeiros e as ovelhas de Cristo. Jesus não lhe confiou um rebanho próprio. Confiou-lhe o cuidado do rebanho do Senhor. A primazia de Pedro, na fé católica, é inseparável do amor a Cristo e do serviço pastoral. Quem é chamado a confirmar os irmãos deve antes confessar: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Depois da ascensão, Pedro aparece no cenáculo com os discípulos e Maria, a mãe de Jesus, perseverando em oração. Antes de Pentecostes, toma a palavra entre os irmãos para conduzir a escolha de Matias, que ocuparia o lugar deixado por Judas. Quando chega o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre a igreja nascente. O mesmo Pedro que, por medo, negara Jesus no pátio, agora se levanta diante de Jerusalém e anuncia com coragem: aquele que foi crucificado, Deus o ressuscitou. Sua pregação atravessa os corações. Cerca de 3.000 pessoas acolhem a palavra e são batizadas. A antiga pesca milagrosa encontra aqui seu cumprimento espiritual. A rede agora é a palavra, o mar é a humanidade. E Pedro, sustentado pelo Espírito, começa a exercer publicamente sua missão apostólica. À porta do templo, Pedro encontrou um homem coxo que pedia esmola. Não tinha prata nem ouro, mas tinha algo maior: o nome de Jesus Cristo. Tomou-o pela mão e o homem se levantou. O milagre abriu caminho para a pregação. Diante do sinédrio, Pedro não recuou. Anunciou que não há salvação fora de Jesus. A comunidade crescia em comunhão, oração e partilha, mas também precisava ser guardada na verdade. Por isso, Atos mostra Pedro exercendo discernimento e autoridade diante da mentira de Ananias e Safira. Não se trata de poder pessoal, mas de zelo pela santidade da igreja nascente. O apóstolo que antes temia uma criada agora testemunha Cristo diante das autoridades, porque o Espírito Santo o tornou livre para obedecer a Deus antes que aos homens. A perseguição dispersou muitos discípulos, mas também espalhou a semente do Evangelho. Pedro e João foram enviados a Samaria para confirmar a obra que Deus realizava entre aquele povo tantas vezes desprezado pelos judeus. Ali, Pedro viu que a graça de Cristo ultrapassava antigas fronteiras. Depois, em Lida, encontrou Enéas, paralítico havia 8 anos, e anunciou: Jesus Cristo te cura. Em Jope, diante da morte de Tabita, mulher cheia de boas obras, Pedro se ajoelhou, rezou e disse: Tabita, levanta-te. A notícia se espalhou, e muitos creram no Senhor. Cada passo de Pedro mostrava que a igreja não era uma comunidade fechada em Jerusalém. Era o corpo de Cristo em missão, conduzido pelo Espírito, chamado a tocar feridas, levantar vidas e confirmar os irmãos na fé. Em Jope, hospedado na casa de Simão, o curtidor, Pedro teve uma visão. Um grande lençol descia do céu, e uma voz o chamava a não considerar impuro o que Deus havia purificado. Ele ainda meditava sobre o sentido da visão quando chegaram mensageiros de Cornélio, centurião romano, em Cesareia.
O Espírito mandou Pedro ir sem hesitar. Ao entrar naquela casa gentia, Pedro compreendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Anunciou Jesus Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição e o perdão oferecido em seu nome. Enquanto ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre os que ouviam a palavra. Pedro, então, reconheceu a obra de Deus e mandou batizá-los. A igreja aprendia, pela voz de Pedro, que o evangelho não estava fechado a um povo. Em Cristo, a salvação é oferecida a todas as nações. Por volta do ano 44, Herodes Agripa perseguiu a igreja. Tiago, irmão de João, foi morto à espada. Depois, Pedro foi preso, vigiado por soldados e acorrentado. A intenção era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas a igreja rezava sem cessar por ele. Na noite anterior ao julgamento, Pedro dormia. Um anjo do Senhor o despertou, as correntes caíram e as portas da prisão se abriram. Pedro pensou estar tendo uma visão, até perceber que Deus o havia libertado. Foi então à casa de Maria, mãe de Marcos, onde muitos estavam reunidos em oração. A cena mostra que a missão de Pedro não caminha isolada. A igreja reza por seu pastor e Deus conduz a história mesmo quando as portas parecem fechadas por correntes, guardas e medo. No Concílio de Jerusalém, a igreja precisou discernir como acolher os gentios que chegavam à fé. Pedro recordou o que Deus havia feito na casa de Cornélio e testemunhou que o Espírito fora dado também aos gentios. Sua voz ajudou a reconhecer a ação de Deus e a preservar a comunhão. Paulo, ao escrever aos Gálatas, recorda Pedro, Tiago e João como colunas. Essa imagem não significa rivalidade, mas responsabilidade apostólica. A igreja nasce sobre o fundamento dos apóstolos, tendo Cristo como pedra angular. Entre eles, Pedro recebeu de Jesus uma missão singular de confirmar os irmãos e apacentar o rebanho. Por isso, sua autoridade não deve ser vista como domínio, mas como serviço de unidade, fidelidade e caridade. O próprio Pedro escreverá aos presbíteros para pastorearem não por ambição, mas de coração, como exemplos do rebanho. Depois de Jerusalém, a memória cristã antiga associa Pedro também a Antioquia e, de modo especial, a Roma. A capital do império tornou-se lugar de testemunho dos apóstolos Pedro e Paulo. A tradição cristã antiga recorda que Pedro sofreu o martírio em Roma durante a perseguição de Nero. O próprio Jesus havia indicado a Pedro que, na velhice, outro o conduziria para onde ele não queria ir, significando com que morte glorificaria a Deus. A tradição também conservou a memória de sua crucifixão, venerada com profundo respeito pela Igreja. Para a fé católica, Pedro permanece ligado à Igreja de Roma, cujo bispo é seu sucessor no serviço da unidade. Assim, a história do pescador da Galileia atravessa os séculos. Simão foi chamado, corrigido, perdoado, enviado e, por fim, configurado ao Mestre no testemunho supremo do amor. A rocha não era a força de Simão. Era a fidelidade de Cristo nele. A vida de São Pedro nos ensina que Cristo não abandona quem cai e se arrepende. Ensina que a fé pode começar frágil, mas amadurece quando permanece junto do Senhor. Ensina que a verdadeira autoridade na igreja nasce do amor a Cristo e se expressa em serviço, unidade e cuidado pelo rebanho. Pedro foi pescador, discípulo, pecador perdoado, apóstolo, pastor e mártir. Sua história continua falando a todos os que, como ele, conhecem a própria fraqueza, mas desejam seguir Jesus. Se este episódio ajudou você a compreender melhor a vida de São Pedro e o mistério da igreja fundada por Cristo, inscreva-se no canal Christus Lux Mundi, deixe seu comentário e acompanhe os próximos episódios da série Os Apóstolos de Jesus. Que São Pedro, apóstolo e mártir, interceda por nós, para que também nós confessemos com fé: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.